E aí, amigo, amiga Vestiba, como é que tá? Nós estamos aqui transmitindo diretamente da nossa sala de estudo do curso Opus Master, esta usina de calouros. E agora comigo, professor Julimar, vamos dar aquela passadinha bacana pela prova de História do Brasil. São 4 questões das 9 da prova de História e a primeira delas, a de número 21, uma questão bacana, uma questão bem feita até certo ponto sobre o Brasil atual, e já te explico o porquê até certo ponto, mas uma questão que valorizou quem tem o acesso à informação, busca ter esse acesso, busca saber o que está acontecendo no país, um mínimo de informação política e até uma viajada de qualidade pelas redes sociais, e essa questão já podia ser bem encaminhada. Ela começa com um pequeno trecho de Delação Premiada de MC Carol, onde deixa bem clara a seletividade penal que marca o nosso sistema judiciário. Temos ali, para o bandido favelado, a sala cheia de rato, e para o bandido rico e poderoso, a delação premiada. Se você chegou nesse vestibular sem nunca ter ouvido falar em delação premiada, você não se preparou bem, não é mesmo? Então não esqueça, no ano que vem, venha para o Opus. Bom, o negócio é o seguinte, no outro texto, temos aqui uma crítica a outra forma de seletividade penal, falando dos números, das estatísticas que pautam o trabalho da polícia, a qualidade dada pelo número de prisões. O texto deixa bem claro os pequenos flagrantes forjados, apontados ali pelo delegado que faz esta crítica, e esses pequenos flagrantes forjados ajudam a aumentar esses números de prisões e que levam geralmente jovens com pequenas quantidades de drogas para as celas superlotadas. Isso está claramente colocado ali no texto e isto aponta para a correção da frase número 1. Os dois excertos, os dois trechos, fazem uma crítica à seletividade penal, perfeito? Que afirma ainda que todos sejam iguais perante a lei na prática, o sistema penal é praticado de formas distintas, de acordo com a classe social do acusado. Tranquila, não? Para quem teve um pouco de dificuldade na interpretação do segundo texto e enxergar esta seletividade penal, a sequência das questões, das frases, bem como a malandragem do candidato bem preparado, bem informado, compensariam a decoreba que vem na frase 2. O caso de Rafael Braga Vieira, preso no Rio de Janeiro em junho de 2013, acusado de portar material explosivo, que no caso era pinho-sol e, portanto, não podia ser usado como um produto explosivo. Você não ouviu falar, você não leu a respeito, você passou batido por esta decoreba de um fato recente? Bom, a sua questão não estaria perdida, desde que você tivesse o mínimo de informação sobre o tema delação premiada, que é o que está na questão 3, na frase 3. A delação premiada prevê ao delator benefícios que variam do perdão judicial, redução de pena, substituição por penas restritivas penas restritivas de direitos, e este benefício tem sido utilizado recentemente em investigações sobre casos de corrupção. Quem não ouviu falar nos nossos caríssimos réus da Lava Jato, com suas tornozeleiras eletrônicas, suas prisões domiciliares, tudo isso aí em virtude das suas colaborações, das suas delações premiadas para com o andamento da operação. Espertamente, o autor da questão não envolveu aqui nenhuma forma de juízo político sobre o processo e apontou para o que está acontecendo pura e simplesmente. Bacana. A frase 4 era horrorosa. A frase 4 dificilmente alguém poderia marcar como verdadeira, porque lá no final dela tem uma coisa muito gravemente errada. Acompanhe aqui comigo. A delação premiada é um benefício jurídico que figura na Constituição de 1988 e está disponível a qualquer cidadão do país, sendo necessária a solicitação pelo advogado para garantir seu habeas corpus, porém somente em caso de crime hediondo. Habeas corpus, delação premiada para caso de crime hediondo, isso viola qualquer coisa sensata que a Constituição venha a ter, mesmo que você não conheça esses meandros do nosso sistema judiciário. No entanto, essas pequenas decorebas que envolviam a frase 2, a frase 4, poderiam ser facilmente contornadas pela malandragem do candidato bem preparado, como é o caso do nosso aluno do Opus. A frase 3 não tinha o que questionar. Ela estava correta, ela estava fácil, ela estava clara e ela estava em 3 das 5 alternativas. Nas outras 2 alternativas, fora a correta, aparecia a frase 4, escancaradamente errada. Então, por eliminação, sabendo que a 3 estava certa e a 4 errada, moleza. Resposta letra C. Fechou a 21? Bacana, vamos para 22 agora.
Questão número 22, Brasil Colônia. O enunciado era a chave para encontrar a resposta correta. Durante a colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes no território. Um desses conflitos, denominado Guerra Justa, : É quase uma pergunta direta, objetiva. O que foi a Guerra Justa? A pista já está no enunciado. Um conflito entre colonizadores e populações presentes no território. Quando o autor da questão coloca colonizadores e populações presentes, ele já está opondo o elemento europeu, colonizador, seja português, espanhol, holandês, ele deixou em aberto ali, colônia. Que colônia? Provavelmente a colônia brasileira, a julgar pelas alternativas, pelas respostas oferecidas. E finalmente, populações presentes só podem ser os nativos, os indígenas. Então qualquer alternativa que não envolvesse um conflito entre portugueses ou outros colonizadores europeus e nativos não serviria como resposta. É o caso da letra B, que fala que foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses após a ocupação de Pernambuco por esses últimos. Fato real, resposta errada. Aconteceu o que diz na letra B, mas não tem nada a ver com Guerra Justa. Tem a ver com o Brasil holandês, a insurreição pernambucana, as lutas entre portugueses e holandeses pelo Nordeste açucareiro. Absolutamente nada a ver com Guerra Justa, portanto a B descartável. Assim como era descartável também a letra E. Foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses após serem atacados por eles. Onde está a população nativa presente no território nesta letra E? Não tem nada a ver com Guerra Justa, não tem nada a ver com o enunciado. Descartadas a B e a E, tínhamos ali 3 alternativas falando das guerras, das lutas envolvendo portugueses e nativos. Vamos ver qual então servia. Na letra C, diz que as guerras justas, ou a Guerra Justa, era uma forma de guerra por conquista de território realizada entre os grupos indígenas, nas quais os portugueses participavam, dando apoio a um grupo ou outro, dependendo dos seus interesses. O autor da questão pegou um fato real e distorceu para te enganar. Acho que não conseguiu, né? Porque, afinal de contas, essa ideia de guerras de conquista de território entre índios não configura um conflito entre colonizadores e populações presentes. Ainda assim, outro erro, não era uma prática comum dos nossos nativos guerra por conquista de território. Eles foram empregados, sim, como mão de obra bélica militar por portugueses, franceses, holandeses em seus conflitos pela posse da terra. Agora, o contrário não. E o que está se afirmando ali é exatamente o contrário. Na letra D, consistiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses, com a finalidade de capturar invasores para serem comidos ritualmente. Muitos lembraram do canibalismo do nosso nativo, nesta letra D, e talvez tenham ficado um pouco tentados a marcá-la. Não deveriam ter feito isso, porque afinal de contas, se fala em guerra justa no enunciado. É uma guerra justa do ponto de vista de quem? De quem é esta guerra justa? Do ponto de vista de quem? Esta guerra justa é do ponto de vista do colonizador português para justificar o ato desumano, cruel da escravidão indígena, por sinal proibida pela igreja oficialmente, mas ambiguamente tratada na prática. Assim como a igreja defendia a catequese do indígena, defendia também a ideia da guerra justa contra o ímpio, contra o infiel, contra aquele que não se reduzia à civilização cristã, à catequese. Então, contra aquele que não se submetia ao domínio português, católico, era justo fazer a guerra, dominá-lo, quem sabe até escravizá-lo. É isso que estava na letra A. Na letra A. Você entendeu que na letra D, então, não tem nada de guerra justa quando se pratica a antropofagia do nativo contra o europeu ou quem quer que seja. Não é o ponto de vista deste conceito guerra justa. A justificativa da igreja para aquilo, da igreja, da cultura, da prática portuguesa com relação ao que está na letra A. Consistiu na invasão armada dos portugueses em territórios indígenas, com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, com a finalidade de escravizá-los. Aí estava a resposta correta. Não vou dizer que era uma questão mal feita, mal elaborada, mas ela se assentava um pouco num conceito de memorização de conteúdos. Guerra justa.
Quem não decorou, quem não memorizou esse conceito, se virou por outros caminhos, como, por exemplo, compreender a complexidade das relações entre portugueses e nativos no processo de colonização. Valeu? Vamos fazer mais uma? Vamos agora para a questão número 26. Uma questão cantada aí de véspera, que ia cair algo em cima dos 100 anos da Guerra do Contestado. Melhor dizendo, os 100 anos do final da Guerra do Contestado. Como dissemos, a Federal jura de pé junto que não pauta a prova por aniversários, por datas comemorativas ou redondas, mas lá estava aquilo que a gente tinha alertado. 100 anos da Guerra do Contestado, o final da mesma, e aparecendo este tema ali na provinha de história. Foi a questão 26 que trouxe uma imagem e um texto. E aqui começam os problemas dessa questão em termos de elaboração. Em termos de resolução, uma moleza para o candidato que se preparou. Agora, muito mal elaborado, uma questão, eu não vou dizer pobre, eu vou dizer paupérrima, pessimamente elaborada. E vou mostrar por quê. A imagem ali apresentada traz a referência da autora da mesma, do acervo do qual saiu essa foto, mas não traz uma legenda. Quem são eles? O que é isso? É um acampamento? A intenção do autor da questão era realmente deixar no ar, sem pistas, para que as pessoas olhassem aquelas pessoas pobres e carentes ali e concluíssem que são sertanejos? É vago, é aberto, você pode concluir qualquer coisa de uma foto não legendada, não referenciada do ponto de vista onde foi tirada, quando foi tirada, o que era o fato ali retratado. Bom, tudo bem. Como fala da Guerra do Contestado, a foto é da Guerra do Contestado. Ótimo. O texto, no entanto, aponta para a disputa política, judiciária, legislativa entre Paraná e Santa Catarina pela posse do território, que então era chamado de contestado. Oeste catarinense, sudoeste paranaense. Esse território do contestado, disputado judicialmente por Paraná e Santa Catarina, foi palco de uma guerra. Mas esta guerra não foi um confronto direto entre forças paranaenses e catarinenses pela posse desta terra, e sim um confronto envolvendo a construção de uma ferrovia que passaria por este território e, para tanto, precisava desalojar, tirar dali os sertanejos, os poceiros que ali habitavam. Aí sim, a polícia do Paraná e a de Santa Catarina, cada qual querendo mostrar mais serviço que a outra, vão empurrar esses sertanejos de um lado para o outro em meio a conflitos que vão durar 4 anos, entre 1912 e 1916. Ao final deste conflito, os sertanejos são expulsos desse território, as fronteiras entre Paraná e Santa Catarina são demarcadas, a ferrovia concluída e a ordem triunfa sobre o fanatismo religioso, a desordem daqueles sertanejos que resistiam ao avanço do progresso, liderados por beatos, monges falsos, como o tal do José Maria, citado ali na frase 2. Comentei tudo isso para a gente relembrar um pouquinho da Guerra do Contestado e perceber como esse texto não servia para nada na resolução da questão. Numa prova onde o camarada tem 80 questões para resolver, ainda tem que perder tempo lendo um texto que não serve para absolutamente nada na resolução desta questão, eu, da minha parte, questiono a validade de colocar isso daí. De qualquer maneira, com texto ou sem texto, com foto ou sem foto, dava para resolver tranquilamente com base no seguinte. Sobre o movimento do contestado, considere as seguintes afirmativas. Primeira, o movimento do contestado se deu no leste paranaense. Já, logo de cara, a geografia aqui está incorreta. No sudoeste paranaense e no oeste catarinense. Você que não decorou a geografia da Guerra do Contestado, talvez tenha percebido que esta frase 1 está errada quando coloca vários missionários. Missionários? Isso foi uma tentativa de te enganar, com a ideia de messianismo, que não tem nada a ver com missionários. Missionários seriam figuras religiosas destinadas a fazer esta tarefa da catequese, da conversão, da pregação da palavra de Deus por alguma instituição oficial. Que não é o caso do monge leigo José Maria, monge que não pertencia a igreja alguma, mas era tido como homem santo pelos seus seguidores. Então esses missionários aí, nada a ver, e depois resgatar terras adquiridas por Santa Catarina, essas terras não tinham sido nem demarcadas ainda, estavam num vai e vem que justamente justificam é ótimo, né? Que justificam o porquê do nome dessa região, contestado, disputado este território. Bola para frente. Na 2, entre as figuras mais emblemáticas do movimento, está a de José Maria, um monge leigo que teve vários seguidores, dando feição messiânica ao combate.
Aqui o conteúdo de história está em messianismo, fácil pra caramba, porque o resto, decoreba de nome. Nome de um sujeito federal, cobrando o nome do cara. Moleza, não tinha erro nessa decoreba, pelo menos não tinha nenhuma pegadinha. Tinha pegadinha na 3. Na 3 tinha uma pegadinha ao afirmar que em 1912 o governo federal deu por finalizado o conflito após a Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles José Maria. Pegadinha de data na prova da federal, inacreditável. Pelo menos era uma data fácil. Estamos comemorando, estamos no centenário do encerramento do movimento. Isso foi dito várias vezes, centenário do encerramento. Portanto, 2016 menos 100, o movimento terminou em 1916, não em 1912. Onde já se viu, né? E por último, a 4. O movimento do contestado compreende o conflito que ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranaenses e as forças do governo federal e local. A coisa fica um pouco ambígua. O conflito ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranaenses? Entre eles? Ou entre eles e as forças do governo federal e local? Bom, a lógica, bem como as possibilidades das combinações das alternativas, nos levam a entender que o conflito opôs sertanejos catarinenses e paranaenses de um lado e forças do governo federal e local do outro. E levando isso em consideração, só nos resta mesmo como resposta a letra B. A 2 e a 4 estão verdadeiras. E depois dessa decepção que foi a questão 26, temos uma ótima questão na número 27. A última da prova de história premiou aí o aluno que tem conteúdo e sabe raciocinar sobre a história, sobre o conhecimento histórico. Se não, vejamos. Uma questão sobre ditadura. Previsível, tá lá, ditadura militar. Porém, o tema que ela abordou sobre o contexto da ditadura não era nada previsível. A questão indígena no contexto da ditadura. Era uma questão surpreendente até certo ponto, pelo ângulo optado aqui pelo autor, mas que dava para resolver com os conhecimentos que você tem sobre dois temas fundamentais da nossa realidade. Primeiro, que a ditadura não foi legal para o país. Se você ainda tinha alguma dúvida com relação a isso, vá estudar, vá se informar. A ditadura não foi boa e este aspecto negativo da ditadura fica escancarado nas respostas erradas, assim como na correta. Tá legal? E o outro tema básico, a questão indígena no país. Em que momento da história desse país nós podemos apontar para a inclusão do índio, valorização do índio, defesa do interesse do índio, senão na forma de exceções? Uma política aqui, outra colar, um assentamento, uma defesa de uma reserva, são mais exceções do que a própria regra estabelecida na Constituição do país. O que nós vemos são seguidas violações dos direitos e terras indígenas. Então são dois conhecimentos bem beabá para você se virar aqui numa questão como esta. A ditadura não foi boa e os indígenas não são valorizados, respeitados pela legislação, pelos governos do nosso país. A legislação até que tenta, difícil é aplicá-la. Bom, eu não vou ler aqui o texto de abertura, você fez isso durante a prova. Vamos ver aqui o que tem das alternativas que a gente pode dar uma aproveitada. Sobre a questão indígena na ditadura militar. Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, no Rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas. Aponte para mim que várias comunidades indígenas no Brasil atual apresentam desenvolvimento econômico. Se nem hoje, muito menos na época da ditadura. Há as exceções, como sempre, Na letra B, apesar das mortes contabilizadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, abro aqui um parênteses, o texto de abertura da questão, esse texto sim bacana, bem escolhido, adequado, trazia elementos para você resolver a questão. Aqui foi muito feliz, a escolha do texto, a elaboração da questão. E esse texto da Comissão Nacional da Verdade, a qual a gente chama muita atenção em sala de aula, a importância de se levantar as atrocidades, os crimes, as mortes cometidos durante o período ditatorial, aqui os números, pelo menos 8.350 indígenas mortos, pelo menos, são as estatísticas estimadas, correto? Da onde que isso pode ser uma coisa boa para qualquer nação, esse tipo de morte, feita pela instituição que deveria proteger a vida do cidadão.
Enfim, né? Tendo esses números aqui em questão, você vê lá na letra B que apesar das mortes contabilizadas, os indígenas passaram a ser valorizados no novo período econômico. Quer dizer, apesar de 8.500 mortos, os indígenas passaram a ser valorizados. Talvez os 10, 12 mil que restaram depois disso, né? Enfim, é uma bobagem, né? Na letra C, no período da ditadura, foi criada a Guarda Nacional Indígena. Olha a imaginação do autor da questão, que bacana. É sempre bom a gente reconhecer a criatividade. Não é fácil, né? Você inventar aqui as mentiras para enganar o povo. E essa aqui foi bacana, eu gostei, olha só. Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada integrada exclusivamente por responsáveis pelo policiamento das áreas indígenas para a manutenção da sua cultura. Qualquer missionário que chegasse ali e querer pregar a religião católica, ensinar o português, ia ser trucidado por essa Guarda Nacional Indígena para preservar a cultura. Inclusive, eles antropofagizariam, comeriam, canibalizariam esses aí que tentassem invadir o seu território. Besteirada, né? Você percebeu. Na letra D, com o golpe civil-militar, devido às construções de grandes obras, opa, aí tá bom. A mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo, que percebeu a aptidão dos indígenas para a manufatura. Os índios, né, com sua aptidão natural para o trabalho da manufatura, da construção civil, das grandes obras, né, valorizados. Um apanhado de bobagens, né? Por eliminação e um pouquinho de bom senso dava para matar essa daqui. É claro que o conteúdo, o conhecimento sobre ditadura, sobre a questão social do índio, isso aí era indispensável. Finalmente, a correta então ficou a letra E. Após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil, com construções de grandes obras, nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional. Progresso, grandes obras, obras faraônicas, obras que provavam, sim, este é um país que vai para frente, que ganha a Copa do Mundo, que reprime a subversão e que tira o índio do caminho do progresso. As comunidades indígenas vão ser amplamente afetadas pela construção de grandes obras, para dizer o mínimo, da Transamazônica, entre outras hidrelétricas e ferrovias e rodovias, que normalmente colocavam o índio como um obstáculo ao progresso. É isso, né, gente? Balanço geral, a gente teve 4 questões de história do Brasil, quantidade bem razoável, bem equilibrado, bem bacana, 2 questões boas sobre Brasil atual e ditadura, uma questão razoável de guerra justa e uma questão horrível, mais fácil, sobre guerra do contestado. Na média, vamos dizer que passou de ano a prova da Federal. Raspando, mas passou. Vou deixar agora você com meu amigo Osvaldo, que vai comentar a prova de História Geral, que trouxe questões maravilhosas como aquela dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Não foi bonito isso? Não? Eu também não achei. Mas enfim, o Osvaldo vai comentar. Valeu! Bem, pessoal, como é que estão? Tudo jóia? Como é que fomos de prova? Beleza? Espero que tenham ido bem. Olha, os temas abordados, nós conversamos, debatemos sobre eles. Algumas questões foram um pouquinho pilantrinhas, digamos assim, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que a gente pode trabalhar sobre essas questões. A primeira questão, a questão 19, ela tratou sobre o Haiti e a independência do Haiti. Conversamos a respeito do Haiti ter sido o primeiro país a se tornar independente na América. E mais do que isso, lembram? Nós conversamos a respeito de ter sido feita sua independência a partir dos escravos, da ação dos escravos. Uma questão que, complicadinha, a Federal veio tentando complicar e colocando algumas alternativas que buscavam te confundir, trabalhando até aspectos que não estavam diretamente relacionados não com a questão. Se a gente der uma olhadinha nessa questão, vamos para as alternativas corretas. O Haiti foi a primeira república das Américas a se libertar da dominação europeia e abolir a escravidão. Beleza, eram ex-escravos, eram os escravos que estavam fazendo a independência. Beleza. Depois, a particularidade da Revolução Haitiana é que foi dirigida por escravos. De novo, o que estávamos falando. Libertos e mulatos
e inspirada nos princípios que os próprios franceses teriam levantado durante sua revolução. Que princípios? Lógico, os princípios iluministas, exatamente. Agora, a primeira afirmativa era um pouquinho sacana, dizia: antes de se chamar Haiti, a ilha se chamava São Domingo e estava sob domínio espanhol. Beleza, sendo invadida por franceses a mando de Napoleão. Não, pelo amor de Deus, não. Nada a ver com Napoleão, de jeito nenhum. Napoleão não estava na jogada ainda quando isso aconteceu, tá? E era só a gente pegar ali a questão de período, como se conversa sempre com vocês e desenvolve, certo? Depois, a questão a seguir é a questão sobre a Conferência de Bandung. Justamente a conferência que foi feita entre os países do chamado Terceiro Mundo, se propondo ao não alinhamento na questão da Guerra Fria. Uma questãozinha também um pouquinho pilantra, mas se você for eliminando, nós chegamos à alternativa correta, dentro daquilo que eu sempre comentei com vocês. Quando alguma dúvida, vai eliminando as mais impossíveis, digamos assim, de ter possibilidade de ser a correta. E aí nós temos, a correta seria: a conferência condenou o racismo e o colonialismo. Claro, eram muitos dos países que foram colônia. Esses países estavam se rebelando haviam se rebelado contra os países que eram seus países dominadores. A partir disso, contra então o colonialismo. Estava ali bem claro. Depois, nas outras alternativas, não caminhava muito por aí, não. Aí nós podemos ir, vocês estão olhando aí as questões, vamos para a questão 23. Verdadeiro ou falso? Uma questão tranquila. Pergunta aspectos que a gente trabalha o tempo todo a respeito de Revolução Industrial e os envolvimentos da Revolução Industrial com a sociedade. Vamos dar uma olhada em algumas das alternativas? Aqui é falsa, a primeira. O contexto se dá na Revolução Industrial da Inglaterra, em que as condições de trabalho eram insalubres, motivo pelo qual muitos trabalhadores adoeciam ou faleciam, causando a diminuição habitacional. Se há uma coisa que nós temos durante o período da Revolução Industrial, é justamente o aglomero das cidades. Você tem o êxodo rural e automaticamente o inchaço das cidades e não o esvaziamento, de jeito nenhum. Isso é lógico, né? É evidente. Todo o êxodo rural vai fazer o inchaço da cidade e não o esvaziamento, por mais doenças que você tenha na cidade por conta das más condições, insalubres e tudo mais, até dentro das fábricas, mas a própria falta de esgoto e tudo mais que você tinha nas cidades industriais inicialmente, né? Depois, outra falsa também quero colocar para você. Nesse período houve a primeira divisão internacional do trabalho. Não. Isso, e nós vamos ter alguma coisa envolvendo essa ideia de divisão do trabalho ou alguma coisa do gênero para o século XIX, mais para o final do século XIX. Não chegaríamos por aí, não. E depois vamos adiante, a questão 24. A questão 24, a federal perde uma chance de discutir questões de gênero. Uma questãozinha de gênero. Inicia o texto falando sobre a mulher na Idade Média. Por que não levar isso adiante? Por que não desenvolver a questão de gênero? Quer dizer, desenvolver ali sobre a mulher, questões importantes hoje para a nossa própria realidade atual também. Quer dizer, uma boa chance que a federal perde. E aí, a alternativa correta, nós temos católica, alto poder do clero, além da pouca mobilidade social e grandes perseguições contra os considerados heréticos. Lembra? Nós vimos o que é uma heresia. Quem é um herege? Herege é aquele que faz a má escolha, né? Heresia, má escolha. Má escolha em relação ao quê? Em relação à fé. E aí é o que eu digo. Não trabalhou a questão de gênero que apontou lá no início. Uma pena mesmo. Poderia ter desenvolvido. Depois, nós temos uma questãozinha sobre Paralimpíadas. E aí eu espero que você tenha lembrado do que eu pedi para você ao longo de todo o ano. E o que foi? Mantenha-se ligado nas atualidades. Assista TV, leia revistas. Os noticiários, por favor, esteja ligado aos noticiários. Aqui, na realidade em volta de você, é pura história do tempo presente. Tá certo, a questãozinha
de novo a federal caindo em algumas coisinhas, nós tentamos tanto desenvolver a própria academia, e vocês sabem que eu trabalho na academia, nós todos sempre procurando desenvolver a ideia do raciocínio em termos de história, entender os processos históricos. E aí o que vem praticamente a federal pedindo? Data. A data em que começaram as Paralimpíadas, 1960. Nossa, que contribuição para o seu conhecimento. Nossa, tremenda contribuição para o seu conhecimento. Mas assim mesmo, dava para tentar chegar lá. Tranquilo. Era nós pensarmos dentro do contexto. E se você tivesse se informado, tivesse buscado informação, lido o jornal e mais algumas coisinhas aí, noticiário. Volta e meia os noticiários falavam sobre quando começaram as Paralimpíadas, principalmente antes da Paralimpíada. Devíamos ter assistido TV, como eu sempre pedi para vocês, inclusive cinema e tudo mais, como sempre a gente conversou. Bom, e vamos para a nossa última questão. Não, e chegamos realmente à nossa última questão. Espero que você tenha saído bem, espero que você tenha saído realmente legal, tá? Vamos continuar com a preparação agora para a sua prova do Enem e garanto que vai ser legal. A prova poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Se de novo a federal tivesse sido menos conteudista. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.